feito esse convite, pela Assunta. Muito obrigada, Assunta. Está dando um problema, eles não estão... Eu ia falar sobre um livro que foi editado recentemente, em conjunto com a Anfip e o DIEESE, em que a gente faz um debate da seguinte forma, né? Toda vez que a gente dizia que tinha superávit na Seguridade Social, tem um barulho aqui, ó. Toda vez que se argumentava, ou a Anfip, ou eu mesma, ou outros pesquisadores diziam, olha, tem um superávit na Seguridade Social, as pessoas diziam, não, tem superávit agora, no futuro não vai ter. Em 2060 isso vai explodir, certo? Então é por isso que a gente tem que fazer uma reforma agora para assegurar o futuro. Esse é o discurso do governo. Pode até ser que você tenha razão agora, cansei de ouvir isso, né? Mas, se por um acaso tem superávit financeiro no curto prazo, não tem superávit atuarial, ou seja, não há equilíbrio de longo prazo no sistema. Aí a gente tinha que ouvir aquelas verdades inexoráveis do governo. Vai ficar com esse barulho mesmo? A gente tinha que ouvir aquelas verdades inexoráveis do governo. Olha, em 2000, aqueles números cabalísticos, né? Em 2060, o gasto com a Previdência atingirá 17,5% do PIB. Aliás, o orçamento não vai ser mais nada, vai ser só a Previdência, né? Tem até um artigo recente do Valor Econômico, saiu sábado, em que a jornalista diz, olha, a despesa vai crescer tanto que o orçamento da União vai ser só para pagar a Previdência, mais nada. Né? E aí, há 4 meses atrás, o Cláudio Pucci, que é um economista, eu também, que sou economista, a Eliane Araújo, que é uma economista, nos juntamos com alguns engenheiros e matemáticos de altíssimo nível. Assim, e pessoal da engenharia elétrica, que dá aula no doutorado, que é formado no exterior, matemáticos de alto nível, fizemos o seguinte, vamos abrir a caixa preta do modelo atuarial brasileiro e ver qual é a solidez das previsões que esse modelo atuarial faz. E aí, nós, como a gente fala em economia, metemos a mão na lama, né? Vamos ver o que a gente tira lá de dentro. E aí fomos fazer essa pesquisa, que quem sabe eu consigo mostrar talvez hoje. Aí nós fomos ver o seguinte, em primeiro lugar, o governo não dá transparência nenhuma a esse modelo atuarial. O que normalmente acontece é que o governo vai nos fóruns, ou então vai na Câmara e no Senado, mostra umas tabelas, uns desenhos de explosão populacional dos idosos, mostra qual é o gasto em relação ao PIB com aposentadorias de idosos, mostra que aquilo vai explodir e tal, e ninguém sabe de onde ele tirou os dados. Ninguém sabe qual foi o simulador que ele utilizou, qual foi o modelo de previsão que ele utilizou, quais são as equações que ele utilizou, certo? O modelo atuarial é sempre um modelo muito complexo, né? Então, o governo não consegue mostrar qual é o modelo atuarial que ele usa. E aí nós fomos tentar descobrir qual era esse modelo atuarial. Mas antes, nós fizemos o seguinte exercício. Quando a gente não achava tudo, né? Em primeiro lugar, nós descobrimos ter uma total falta de transparência sobre isso. O debate público democrático exige que, pelo menos, desistiu? Desistiu? Desistiu. Não tem condições. Nem baixando na internet? É uma pena, vou ter que falar no gogó as figuras lindas que os engenheiros fizeram, né? Eu lamento muito, eles fizeram um maior capricho as figuras. Oi? Outro computador, que maravilha. Se não abrir nesse, abre no meu. O meu também está aí, tá? Bom, aí, deixa eu contar a história. Hein? Põe logo o meu, né? Você abrir o arquivo, você coloca a mesma coisa, tá? Mesmo título. Aí, nós fizemos o seguinte exercício, tá? Vamos pegar
todas as LDOs de 2002 até 2017, até 2015, desculpa, né, vamos pegar de 2000, vamos ver o que o governo previu que ia ser a receita e a despesa e a necessidade de financiamento do sistema e vamos comparar com o que efetivamente aconteceu, certo? Para ver, vamos testar a capacidade de previsão do governo. Bom, claro que a gente achou que ia ter erro. Quem prevê erra, né? O governo podia errar, está todo mundo sujeito a isso. O governo não acerta nem o PIB, né? Imagina se ele ia acertar o resultado da Seguridade Social, mas tudo bem, vamos lá. Nesse caso, nós fomos ver só o resultado da Previdência, ou seja, como era que o governo desistiu de novo? Como era que o governo ia pegar só uma das receitas, né, que é a receita de contribuições previdenciárias, para ver se o que ele previa e o que ele previa de despesa. Tudo bem. O problema é que nós não achamos apenas erros, nós achamos, em primeiro lugar, erros sistemáticos de previsão. Em segundo lugar, erros astronômicos em termos de magnitude. Vocês vão ver aí. Por exemplo, a LDO de 2002, quanto ela previa que seria a arrecadação em 2015? Aí a gente vai ver o que ela previu e o que realmente aconteceu em 2015. A LDO de 2002, quanto ela previu que seria 2014 a arrecadação? Aí a gente vai comparar o que ela previu com o que efetivamente foi arrecadado. E assim a gente desenhou um gráfico lindíssimo, os engenheiros, claro, né? E nós mostramos o tamanho do erro, que é a diferença entre o previsto e o realizado. Fizemos a mesma coisa para a despesa, a diferença entre o previsto e o realizado. E para o resultado, certo? Aí o que a gente percebeu? Que o governo estava sempre subestimando a receita e superestimando o gasto. Claro. O problema é o quanto ele subestimava a receita e o quanto ele superestima o gasto, certo? Bom, aí o resultado, obviamente, estava sempre sobreestimado, né? Porque, já que ele estimava muito mais despesa do que receita, o gasto, o resultado, a necessidade de financiamento do sistema era sobreestimado, certo? Bom, aí nós tentamos achar por que ele errava tanto na previsão. Bom, vamos ver agora por quê, vamos ter uma explicação de por que o governo erra tanto. Aí, qual foi a primeira conclusão que a gente chegou? Nós chegamos à primeira conclusão de que o governo, por exemplo, essa é a primeira, né, a partir da PNAD de 2009, ele considerava aquilo como se fosse uma fotografia da realidade brasileira e reproduzia para os outros anos. Então, por exemplo, desde 2010 até 2017, o mercado de trabalho é exatamente o mercado de trabalho da PNAD de 2009, com a mesma taxa de participação, com a mesma taxa de desemprego, com o mesmo salário médio. Agora, atenção, vocês se lembram o que foi o ano de 2009? Foi um ano em que o PIB cresceu menos 0,1%. Foi um ano, né, em que a crise americana de 2007 já tinha contaminado a Europa e depois nos pegou no último trimestre de 2008 e nos afundou em 2009, certo? E nós perdemos, eu me lembro que eu estava no IPE nessa época, nós perdemos em 3 meses todos os postos de trabalho que nós tínhamos conquistado no ano de 2008. Nós perdemos em 3 meses. Nós perdemos mais de 1 milhão de postos de trabalho. Certo? Em 3 meses. Ah, foi? Ah, é por isso? Eu pensei que vocês estavam aplaudindo o desemprego. Eu falei, gente do céu. Pois é, né? A desgraça. Aí, o governo se utiliza desta referência de mercado de trabalho para prever, como se fosse uma fotografia estagnada, o ano de 2040, 2050, 2060. Tá bom para vocês? Aí eu faço a seguinte pergunta, por que ele não usou 2008? Em 2008, por exemplo, o PIB cresceu 5,1%. E a taxa de desemprego era 7,1%. Ou ele podia ter usado 2010, em que o PIB cresceu 7,6%, e a taxa de desemprego foi pouco mais do que 5%
né, da PE. Não, por que ele usou 2009? Ele usa 2009 que é para dar o pior resultado projetado para o futuro. Óbvio, certo? Essa foi a primeira descoberta. E quando eu disse isso uma vez discutindo, porque nós já discutimos com o governo isso, né? Já estive em seminários, em mesas, em que o cara que tinha feito a projeção estava na mesa. Aí ele dizia assim, não, nós não fizemos isso com a PNAD de 2009, não. Eu falei, meu filho, não é que eu quero que você pegue a de 2010 ou de 2008. Eu só acho um absurdo nós termos um governo que não tem um modelo de projeção, um modelo de previsão decente, porque o que é variável vocês transformaram em constante. Logo, o modelo colapsa. Vocês entendem? Claro, salário é uma variável. Vocês fizeram a variável ficar constante, o modelo de vocês colapsa. Eu não sei nem como vocês chegam no resultado. Certo? Não adianta dizer que não, porque está lá na LDO. Está escrito na LDO. Inclusive, se você abrir a LDO de 2017, ela vai dizer dados baseados na PNAD de 2009. Certo? É aí tudo congelado. O que está congelado ali em 2009? Taxa de participação de trabalhadores urbanos, rurais, homens e mulheres, salário médio, certo? Taxa de desemprego, tem umas outras 4 lá que estão, assim, que permanecem, certo? Tá, esse é o nome do livro, tá? Previdência Social em 2060, as inconsistências, muito obrigada. As inconsistências do modelo atuarial brasileiro. Então, vou mostrar o primeiro gráfico para vocês. Olha aqui. Essas linhas, elas já são o tamanho do erro, certo? Elas já são a diferença entre o previsto e o realizado. Então, por exemplo, nós pegamos 4 anos, 2012, 13, 14 e 15. No eixo horizontal estão as LDOs. Então, por exemplo, a LDO de 2002, ela subestimou a receita de 2012 em 161 bilhões de reais. A mesma LDO de 2002 subestimou a receita de 2013 em 186 bilhões de reais. Subestimou a receita de 2014 em 209 bilhões de reais, certo? E por aí vai. Aí você vê que quando se aproxima a data da LDO que está prevendo, o erro diminui, certo? Se você está no ano de 2009 prevendo a receita de 2012, está mais perto. Então, o erro é menor, certo? Então, só teve um ano de superestimação da receita. Qual foi o ano? O ano de 2015, né? Em que as LDOs de 2012, 13 e 14 superestimaram a receita, porque foi o ano do Joaquim Levy. Ninguém nunca esperava que a receita fosse desabar tanto quanto desabou no Joaquim Levy, né? Então, todo mundo errou as previsões ali, em 2015. Bom, a mesma coisa vai acontecer com a despesa. Eu vou passar rápido, Esse aqui é o resultado. Olha o resultado, como fica os erros entre o previsto e o realizado, né? Dá para você ver que só a linha amarela, que corresponde ao ano de 2015, apresenta uma subestimação do déficit. Em todos os outros, há uma superestimação do déficit. Está dando para entender esse gráfico? Não. Oba, graças a Deus. Eu sabia, né? Eu estou entre auditores, pô. É claro, pô. Então, aí, nós fomos, como eu disse para vocês, nos perguntar por que o governo fazia isso, e nós descobrimos que ele usava a PNAD de 2009. Então, para vocês terem uma ideia do dinamismo no mercado de trabalho brasileiro, são 2 curvas da relação contribuinte-população em idade ativa. A linha escura é do ano de 2009, que é a referência básica do modelo de previsão atuarial do governo. A linha azul é 2014. Olha a diferença da participação dos contribuintes na população economicamente ativa. Por aí já dá para vocês verem o quanto o governo usa um modelo que apresenta uma total incapacidade. Então, se o governo não consegue prever, num espaço de 12 anos, nada certo, com uma margem de erro que supera, em alguns momentos, 50%, como é que a gente acha que esse mesmo modelo pode ter solidez para prever o resultado da Previdência em 2060? Então, esse é o primeiro ataque, né?
Se vocês não conseguiram prever de 2002 a 2015, com que cara vocês vão dizer para nós que a gente tem que fazer uma reforma da Previdência com base nesse modelo chulé, prevendo 2050, 2060? Não tem condições, não há credibilidade para isto, certo? Aí nós conseguimos outra coisa, descobrimos outra coisa. Nós descobrimos, por exemplo, que, como diz o IBGE, né, a proporção da população idosa sobre a população total vai ser crescente. Esse é um gráfico que mostra, em colunas, o crescimento da participação dos idosos de 2001 até 2059, mais ou menos, está ali, certo? Essa participação vai se aproximando ali de 30% e tal. Não dá para enxergar direito, dá? Vocês não conseguem enxergar direito isso aí, né? As extremidades, a tendência é o suficiente, certo? A tendência é o suficiente. Então, a gente sabe que isso é uma coisa incontestável. De fato, nós vamos envelhecer. Ninguém discute isso, né? Ninguém é contra esta verdade. A nossa tendência é de envelhecimento da população, porque a taxa de natalidade é muito baixa, a taxa de fecundidade da população brasileira cai muito, a expectativa de vida aumenta, né? A taxa de mortalidade vai diminuindo, enfim, a gente tem esse comportamento. O que a gente não sabia, porque nunca contaram para nós, é que, embora essa curva seja assim, ascendente, na relação da proporção da população idosa, a taxa de crescimento anual da população idosa no Brasil é decrescente. Ou seja, embora em números absolutos a população idosa cresça a cada ano, os acréscimos anuais são decrescentes. Certo? Isso, gostei da palavra desacelera, é essa a expressão, certo? Vocês sabiam disso? Que desacelerava? Pois é, desacelera, deixa eu mostrar. Olha aqui, olha como ela é. Nós estamos vivendo o auge, o pico da taxa de crescimento de idosos no país. Taxa de crescimento. Então, reparem, o governo não diz isso para nós, que a taxa de crescimento da população idosa é decrescente. Ele só fala em termos absolutos. Aí diz, olha a proporção de idosos na população total. Claro, é grande, mas só que é decrescente. E quando chegar ali, naquele ano 2060, ela será menor que 0,57%. Entenderam? Aí vem a segunda gambiarra. Qual é a segunda gambiarra do modelo? É que o governo está sempre comparando, eu estou falando um pouco rápido, porque eu vou viajar daqui a pouco. O governo está sempre comparando o quê? A proporção de idosos no PIB com o próprio... a população de idosa sobre a população total com o PIB, que ele estima que é decrescente para o futuro. Segundo o governo, a nossa economia vai para o brejo, né? Então, o PIB cresce a taxas decrescentes. Como o PIB cresce a taxas decrescentes e a população de idosa aumenta, a taxa de dependência dos idosos sobe, certo? Porque o que é a taxa de dependência? É a razão. Idosos ativos, certo? Se o número de idosos cresce e o PIB cai, eles vão ser um peso para essa sociedade. O pobre do idoso assistindo a televisão, ele é culpado da crise da Previdência, entendeu? Eu sou culpado por envelhecer da crise fiscal brasileira? Dá até a depressão, né, no cara. Eu estou afundando o país, o que eu tenho com isso? Vou afundar o país, gente. Daqui a pouco os idosos vão andar na rua, não podem nem pedir esmola, vão jogar tomate, porque eles são a causa da crise do país, certo? Mas não é bem assim, certo? Não é assim, porque, na verdade, o modelo é que não vale nada. Desculpa, está sendo gravado isso, eu não lamento, é isso que eu penso. A tendência é de taxas de crescimento decrescentes. E aí, olha que interessante, nós vamos supor a mesma coisa que o governo, que a taxa de crescimento do PIB é negativo. Só que nós vamos comparar taxa de crescimento com taxa de crescimento. Ninguém vai misturar laranja com banana, certo? Nós vamos pegar a taxa de crescimento da população idosa com a taxa de crescimento do PIB, certo? Está razoável? Então tá. Olha o que é que dá. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas em laranja é a taxa de crescimento decrescente do PIB, previsto pelo próprio governo. E em azul é a taxa de crescimento da população idosa. Aí o que acontece?
os dois têm a mesma tendência, certo? Cai. Então, me expliquem uma coisa. Me expliquem, então, por que é que a despesa com idosos em relação ao PIB, a despesa com aposentadorias em relação ao PIB, explode. Por que explode? No mínimo, se a gente tem um mínimo de lógica, o que a gente diria? Que ela devia ficar estável, né? Já que as duas têm a mesma tendência, declinante. Então, elas teriam que ficar uma relação estável, o gasto com a aposentadoria em relação ao PIB. Então, por que explode? Aí nós vamos tentar descobrir por que o governo previa uma explosão, já que o próprio modelo dele diz que o PIB cai, e ele não diz, mas está lá, a taxa, porque está na estatística do IBGE, podia estar no modelo, né? A taxa de crescimento é decrescente, certo? Então tá. E aí o que acontece? Nós descobrimos que o gasto com aposentadorias em relação ao PIB explodia porque a correção que o governo fazia do salário mínimo era maior do que o INPC e maior do que o PIB. Eu queria que o governo pagasse isso no futuro, né? Que tal pagar isso no futuro? Pois bem, o governo calculou uma regra de correção do salário mínimo que nós nunca tivemos. Qual é a nossa regra atual? O INPC do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. Não é essa a nossa regra? Pois é, mas o governo faz. Está ali a tabela, essa tabela 5.1 é do governo. Olhem, por favor, o reajuste do salário mínimo, se vocês conseguirem enxergar. É 6% direto, 6,09, pá. Olha só, 6. Só que o PIB aqui desse lado, o PIB está crescendo 1,17, 1,11, certo? E o INPC está crescendo 3,5 o tempo todo. E o salário mínimo crescendo 6%. Então, ele está crescendo acima da soma do INPC mais o PIB. O que faz com que o gasto, com todos os benefícios vinculados ao salário mínimo, explodam. E, portanto, nós temos uma previsão de explosão dos gastos em 2060, mesmo que a taxa de crescimento do PIB e a taxa de crescimento da população idosa seja decrescente. O governo tem que se explicar, não tem não, gente? Vocês conheciam essa tabela? Ela é da LDO. Ela é do modelo atuarial do governo. Está ali ela, ó, salve ela, tudo constante, olha aí. Taxa de crescimento vegetativo, está aí. É essa. Esse é o modelo atuarial que nós temos. Então, nós fizemos o seguinte ensaio. Vamos supor, então, esse é o modelo do governo, olha só. Esse é um gráfico referência do governo. A projeção do governo na LDO de 2017 mostra uma despesa com aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, né, em proporção ao PIB, crescente, vai explodir o negócio lá no fim. Não é assim que ele mostra? Está ali, o azul de cima, tá, é a explosão em relação ao PIB do gasto com aposentadoria. Aí nós fizemos o seguinte ensaio. Então, vamos dizer que seja a regra atual do salário mínimo, que o governo consiga manter, que eu duvido, certo? Eu duvido que se mantenha a regra atual, que é o PIB mais a inflação. Mas vamos ter otimismo, vamos ver o que vai acontecer com essa curva azul. Aí a gente vai lá, e a curva azul, ela não é tão ascendente assim. Reparem que eu estou tomando uma única fonte de receita, igual ao modelo do governo. Ou seja, só a receita de contribuições previdenciárias, não tem nada de COFINS, CSLL, nada, tá? Então, ela não só começa a se estabilizar lá para 2050, 60, como ela é 50% menor do que o déficit do governo, certo? Vamos ver uma coisinha aqui. Aí a gente pega essa curva amarela e diz assim, essa curva amarela é a nossa estimativa, desculpa, não é 50% menor, não, é outra coisa isso aí. Ela se estabiliza no futuro, mas tem déficit, certo? Agora, se corrige só pelo INPC, ou seja, se o governo decide que a política é manter os salários de hoje, salário mínimo, certo? Corrigir só pelo INPC, a despesa cai. A despesa tende a cair, certo? A despesa tende a cair. Agora, qual é que é o problema? Qual é o nosso problema? É que o governo, quando faz o modelo atuarial dele, ele toma o modelo dele como determinístico.
como uma verdade insofismável, definitiva, inatacável, quando, na verdade, é um modelo probabilístico. É um modelo com variáveis probabilísticas. O modelo tem lá no meio: qual a probabilidade de alguém entrar em benefício aos 65 anos? Está lá. Qual a probabilidade de alguém entrar em benefício por invalidez? Está lá. Qual a probabilidade de alguém acessar o benefício e receber 1 salário mínimo, 2 salários mínimos? É totalmente probabilístico, né? Logo, o modelo não tem um único resultado. O governo tinha que construir cenários. Olha, pode acontecer este cenário, pode acontecer este cenário. Por quê? Porque não há uma resposta única para um modelo que não é determinístico. É uma previsão, é uma projeção do futuro. Nós mereceríamos que o governo dissesse para a gente: olha, tudo depende do cenário futuro. Depende do que está acontecendo com a economia mundial, depende do que está acontecendo com a economia nacional, qual foi a opção de política macroeconômica do governo que foi eleito, o que ele resolveu fazer com a política social, né? O que vai acontecer com a indústria nacional, porque a indústria fala muito do nível de emprego formal da economia. Ou seja, cenários para o futuro. Não pode ter um único resultado, como se ele fosse absolutamente inexorável e determinístico, certo? Mas nós não temos esse privilégio como brasileiro de receber cenários. A gente recebe um constrangimento enorme do governo, do modelo atuarial do governo, dizendo que tem apenas um resultado em 2060, né? E esse resultado é negativo e a despesa será de mais de 17% do PIB. E é isso, se contentem, vamos fazer uma reforma. Além disso, toda previsão cientificamente aceitável, ela tem que ter um intervalo de confiança, certo? Ela tem que ter uma margem de erro. Você vai prever, como é que se faz pesquisa eleitoral? Vamos falar de política, né? O cara acha que a pesquisa disse para ele: você tem 95% de probabilidade de ser eleito. 5 para mais, 5 para menos. A margem de erro, certo? Toda previsão que cientificamente se reconheça, ela tem que dar um intervalo de confiança em torno do qual ela vai oscilar, certo? O governo nunca deu para nós previsões com intervalos de confiança. Eu não sei se vai dar tempo para eu mostrar esse artigo que faz os intervalos de confiança em cima das previsões do governo, mas eu vou tentar, porque são 3 artigos, o terceiro é só sobre a determinação de intervalos de confiança para as previsões do governo, e é uma coisa estapafúrdia. Não percam a leitura desse livro. Está no site da Anfip e no site do DIEESE. Aí, olha só. Qual é o segundo artigo? Bom, aí o primeiro artigo chegou a essa conclusão, né? Essa conclusão terrível de que o governo não dá, em primeiro lugar, não dá transparência ao modelo atuarial dele. Em segundo lugar, os engenheiros tiveram que fazer uma engenharia reversa para chegar nas equações. Por quê? Porque as equações o modelo é incompleto, faltam equações, o modelo que o governo dá num documento, eles não conseguem reproduzir com aquelas equações as tabelas que estão na lei de diretrizes orçamentárias, porque o governo muda o tempo todo a previsão, ano a ano. Claro, ele faz uma previsão, ela não é confirmada, ele refaz a previsão sem dizer por que ele refez, como ele refez, certo? Então, é um cipoal de previsão para o mesmo ano, porque ele vai decepcionando as expectativas de cada previsão. Então, ele vai ter sempre que recalibrar o modelo. Vocês entendem a recalibragem? Ele vai ter que, ano a ano, recalibrar o modelo. O modelo é uma loucura. Ele vai recalibrando o modelo, né? E sem estabelecer margem de confiança. O presidente do Banco Central, quando erra na previsão de inflação, ele vai ao Banco Central dizer por que ele não acertou a meta de inflação, não vai? Ele é obrigado, todo início do ano, quando ele não cumpre a inflação dentro do intervalo de 2,5% e 6,5%, ele vai ao Congresso e se justifica. Ele explica por que ele não conseguiu. Por que o ministro da Previdência, que agora nem existe mais, o secretário de Previdência, não vai lá explicar por que ele previu a receita e não acertou, previu a despesa e não acertou, previu um déficit e não acertou? Se isso mexe com a vida de milhões de brasileiros, pelo menos 28 milhões de brasileiros, e no futuro muito mais do que isso. Mas não tem uma palavra dentro dos debates do governo, dentro das
publicações oficiais do governo que justifiquem os erros de projeção das LDOs. O governo não se justifica. Por exemplo, o IBGE se justifica, né? Ele faz uma PNAD contínua e faz um censo. Quando tem diferença entre uma coisa e outra, o IBGE se justifica. Por que o governo nunca fez isso com relação à Previdência? Erra, não dá margem de erro e nem explica por quê. Ficou muito longe da margem de erro, certo? Aí nós resolvemos fazer o seguinte, vamos fazer cenários para o futuro. O governo não faz? Vamos fazer cenários para o futuro. Aí a gente fez assim, bom, como todas as reformas só tiveram como objetivo cortar o valor dos benefícios e instituir regras que dificultam o acesso aos benefícios, vamos fazer o seguinte, vamos propor um modelo que tenha uma saída pelo lado da receita, né? Para ver se é viável nós permanecermos com a mesma estrutura de benefícios que nós temos hoje, simplesmente atingindo pelo lado da receita, que é o discurso que faz o Sindifisco, que faz a Anfip, que faço eu, dizendo que tem muitas saídas pelo lado da receita. Eu ouvi aqui palestrantes dizerem, olha, bastava que você fosse atrás dessa dívida ativa previdenciária, bastava que nós fôssemos, que aumentasse o número de fiscais e a gente pudesse rever as isenções, certo? Então, o que a gente fez? A gente fez o seguinte, o modelo do governo não prevê nenhum aumento na formalização da força de trabalho, porque está congelado em 2009, né? Então, a taxa de formalização da força de trabalho é a mesma até 2060, de 2009. Então, vamos supor um modelo em que a taxa de formalização da força de trabalho cresça um pouquinho a cada ano. Uma besteira, vamos provar, um pouquinho. Né? Vamos supor também, né, que a produtividade da economia não fique como o governo não prevê aumento de produtividade nenhuma. Né? Não prevê, o modelo atuarial do governo não tem previsão de crescimento de produtividade. É como se nós fôssemos ser vítimas de uma bomba atômica, então não vai mais ter formalização e muito menos avanço tecnológico no país, porque não tem progresso técnico no Brasil. Né? Na previsão do modelo, não. Certo? Então, vamos dar um pouco lá de força no modelo, achando que a gente pode, sim, quem sabe, ter uma política industrial decente, né? Uma política industrial que invista em infraestrutura, que invista em alguns segmentos ou setores que sejam portadores de progresso técnico e difusores do progresso técnico para toda a economia, de tal forma que a produtividade do trabalho se erga. Vamos supor que o governo decida investir mais em educação, em ciência e tecnologia, em treinamento dos trabalhadores, pensando num melhor futuro para a Previdência, inclusive para o desenvolvimento do país, porque a produtividade tem um papel decisivo nos modelos atuariais. E isso nós pegamos de um autor americano chamado Paley, que é muito interessante. Ele fez a mesma coisa para os Estados Unidos que nós reproduzimos aqui no Brasil. O que ele fez lá? Ele viu qual era o crescimento da produtividade dos Estados Unidos ao longo de uma série de anos, de mais ou menos 4 décadas. E aí ele pensou o seguinte, como cresce a produtividade nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, uma coisa muito lógica, mas que você não traz para dentro do modelo atuarial. Se cada produtor começa a produzir mais unidade de produtos, certo? Cada unidade de trabalho produz mais, é como se você estivesse somando 1, 2, 3 trabalhadores, certo? Quando um trabalhador passa a produzir o que antes 3 produziam, é como se existissem 3 novos trabalhadores na economia, certo? Entenderam? Então, nós temos que rever a taxa de dependência. Uma coisa é a taxa de dependência real, a relação aposentados-ativos. Outra coisa é a taxa de dependência efetiva, que é aquela que sofre o impacto da produtividade, em que o denominador cresce porque a produtividade sobe. É como se você estivesse fazendo isso se deflagrar entre os trabalhadores ativos. Vocês estão me compreendendo? Jurem. Oh, meu Deus, que bom. Vocês não sabem como é difícil passar isso para o pessoal. Contempla isso. Aí o que a gente fez? Nós fizemos uma série histórica desde 1950 da produtividade no Brasil até 2011, que é como um modelo de previsão decente deve pegar uma série longa para projetar o futuro com cálculos matemáticos, com margem de erro e com cenários, certo? Nós fizemos isso para a produtividade, nós fizemos isso para a formalização da força de trabalho, pegamos uma série histórica longa de formalização da força de trabalho,
aí a gente acha aquelas médias, tira as sazonalidades, certo? Aí fizemos mais uma coisa. Então, assim, vamos dizer que o governo melhore a sua capacidade de gestão da máquina arrecadadora. Aleluia, né? Vamos supor que ele não acabe com as desonerações todas, mas acabe com uma parte das desonerações, por exemplo, das entidades filantrópicas, dos times de futebol, enfim, vocês escolham aí, tá? 5 minutos. Estou acabando. Vamos supor que o governo decida que não vai recuperar apenas 0,3% da dívida ativa previdenciária, que ele se esforce, né, e justifique o salário lá dos procuradores e eles passem a resgatar não 0,3%, mas 10% da dívida previdenciária ao ano, quem sabe, né? Vamos supor também que o que está depositado na conta única do Banco Central, que hoje é de mais de R$1 trilhão, esse é o último relatório de dezembro do Banco Central, nós temos depositado na conta única do Tesouro Nacional, gerida pelo Banco Central, R$1 trilhão e 37 bilhões de reais. Grande parte dele resultado de superávit de onde? Da Seguridade Social, certo? Então, vamos supor que esses superávites da Seguridade que ficaram acumulados na conta única do governo, não precisa tirar tudo, não. Tira um pedaço de lá e gasta com saúde, assistência, previdência, certo? Aí, nós construímos 3 cenários com essas coisas. Aumento da formalização, aumento da produtividade do trabalho, que multiplica o número de ativos, certo? E, portanto, torna a taxa de dependência efetiva menor, e uma melhoria na gestão da receita. Qual é o resultado? Vamos lá. Está aí os 3 cenários, o pessimista, o moderno e o otimista. Tá? Como a nossa produtividade, um dia, entre o período de 50 e 1980, já foi de 4,5% em média ao ano, no cenário pessimista, nós botamos 1,5%, já supondo que a produtividade significa aí, né, você aumentar o número de ativos, a produtividade efetiva, certo? Fizemos a mesma coisa com a receita, vamos supor que cresça 0,5% ao ano. É pouco, vocês vão convir comigo, não é difícil alcançar isso. E o emprego formal também, está ali, ó, em cada um desses cenários, tá? Não vou mostrar muito detalhe aí, porque depois vocês veem no livro. Aí aparecem os resultados. Esses resultados, se vocês me permitem encher um pouco o saco, eu vou ler os resultados, tá? O primeiro quadrante lá, em cima e à esquerda, é o cenário do governo. É o cenário que a gente chama cenário de referência. Nós continuamos usando a mesma equação do governo, de receita e de despesa. A gente apenas incluiu isso que eu acabei de falar. Incluímos produtividade, o impacto na receita. Formalização, o impacto na receita, certo? Então, no cenário do governo, é catastrófico, porque aquela linha cinza, ela aponta um crescimento progressivo do déficit. Pelo cenário do governo, né, nós vamos ter um déficit em 2050 de 1 trilhão 447 bilhões no cenário do governo, certo? Ele não tem crescimento de produtividade, não tem melhoria na formalização do trabalho e nem tem melhoria na gestão da receita. É tudo constante. Apenas há o quê? A dominância demográfica. Quer dizer, o modelo atuarial do governo, ele tem uma dominância demográfica. Como ele tem uma dominância demográfica, porque só a variável população varia, desculpa o pleonasmo, só a variável varia, vocês estão entendendo? Porque as outras variáveis ficam constantes. Né? Então, as variáveis que ficam constantes são as que influenciam a receita. Salário, taxa de participação, taxa de formalização. Né? Do lado da despesa, quem é que influenciam? As variáveis demográficas. Pois só variam as variáveis demográficas. Desculpa o pleonasmo vicioso, certo? Então, o modelo tem uma dominância demográfica, ele é viesado para o déficit. Aí, os outros 3 cenários, o pessimista, a gente continua tendo déficit, mas aquele déficit, 1 minuto, estou acabando, mas aquele déficit lá cinza, ele é 50% do déficit do modelo de referência do governo. Só com uma mexidinha lá, certo? Pessimista, a gente considerou. No moderado, a curva muda. Olha a inflexão da curva para cima. Começa a aparecer o superávit só com uma receita, a receita de contribuições previdenciárias, basicamente, sobre a folha dos autônomos, certo?
a partir de 2038 surge o superávit. E no cenário otimista, que vocês, se quiserem, abandonem, tudo bem, vocês acham que nós fomos otimistas demais, o superávit começa em 2028, e em 2060 nós temos outro resultado. Certo? Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão são 5, pelo menos. Né? Em primeiro lugar, que o modelo atuarial do governo tem que ser revelado. Quando o governo soube que a gente estava fazendo isso, e a gente começou a ser bocudo, a falar muito, que a gente estava abrindo a caixa preta, não sei o quê, eu comecei a falar, né? Olha, descobri um monte de coisa, vai ser um inferno, nós vamos infernizar. O governo correu e foi fazer a dele, né? Aí ele apresentou, no dia do lançamento do nosso livro, semana passada, em Brasília, outro modelo atuarial. Aí, claro que a gente foi estudar o modelo atuarial novo, entre aspas. E a que conclusão nós chegamos? Em primeiro lugar, o governo não diz de novo como ele fez as projeções. A gente diz como a gente faz as projeções, diz qual é o nosso simulador, diz quais são as equações que a gente usa para simular tudo, certo? O governo mostrou de novo uma informação completamente, não vou falar isso aí, totalmente incompleta, certo? Não diz qual é o impacto daquele modelo sobre a população, continua não dizendo, não é? A gente que, se quiser que estude, DIEESE se esforça para estudar qual é o impacto sobre a população de tais e tais mexidas nos parâmetros, o governo não diz, né? Mais uma vez, o modelo tem uma forma completamente descritiva, o governo põe as fórmulas e põe as tabelas, só não diz o meio, só não dá a cola, né? Só não dá a memória de cálculo, como é que ele saiu dali para chegar lá, certo? Não há memória de cálculo, né? Então, a gente se pergunta, qual foi a ferramenta que foi utilizada? Qual foi o software que foi utilizado para fazer as projeções? Como, né? O modelo descrito pelo governo não diz, por exemplo, como foram calculadas as receitas e as despesas do futuro com base na regra da PEC. Por quê? Porque as receitas continuam com os cálculos de probabilidade do passado. Qual era a probabilidade de alguém se aposentar aos 65 anos com 15 anos de contribuição? O modelo que o governo apresentou continua com as mesmas probabilidades do passado, mas a gente quer saber como é que será com a PEC nova, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Eles não estão dizendo que vai resolver o problema do déficit, a reforma? Ou pelo menos vai estabilizar o déficit? Então, como seria o futuro com a PEC 287? Não está lá. Né? As probabilidades continuam sendo as probabilidades velhas. Né? O resultado do novo modelo, portanto, no cenário de base, são extremamente próximos ao do modelo velho. Certo? Então, o governo consegue fazer um modelo novo que tem os mesmos resultados do modelo velho. Ou seja, o governo nunca vai dizer para nós como ele construiu as coisas, como ele simulou as coisas, etc. Então, reparem, esse livro, eu sei que é um livro técnico, eu sei que é para um livro para gente, para pessoas como vocês, que entendem de previdência, que têm nível superior, que têm condições de fazer uma... Mas eu acho que o debate também tem esse patamar. O debate tem um debate que é político, e tem um debate que a gente tem que fazer com a burocracia do Ministério, que está fazendo os modelos que estão determinando o tamanho da reforma. Se ela vai abolir o salário mínimo como renda básica, como piso dos benefícios previdenciários, quem está dizendo é o tamanho do déficit que esses modelos estão prevendo. Certo? E nós abrimos a caixa preta do modelo e descobrimos várias inconsistências, várias, inclusive essa do governo se apoiar apenas na PNAD de 2009 para projetar o ano de 2060, 2050, 2040, de não ter nenhum dinamismo no mercado de trabalho, não reconhecer o dinamismo no mercado de trabalho, para pior ou para melhor, certo? E para só usar um modelo com tendências demográficas. O modelo do governo tem uma dominância das tendências demográficas, o que, obviamente, faz dele um modelo que não é econômico, não é atuarial, porque senão ele falaria em termos econômicos. Não tem economia no modelo, entenderam? Não tem economia no modelo, só tem demografia no modelo. É claro que um modelo com esse viés será sempre um modelo deficitário. É isso, eu espero que vocês leiam o livro. Obrigada.